Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes, especialista em transformar projetos em sucesso de vendas e mentor de futuros construtores. E esse episódio é um oferecimento de ProMaster Distribuidora, que salva sua obra com os melhores impermeabilizantes e aditivos do mercado e, de quebra, te dá a melhor assessoria técnica que você não encontra em lugar nenhum. E aproveitando o nosso cupom MasterCast Construção, você ganha até 10% de desconto na primeira compra. E o assunto de hoje é financiamento habitacional. Tá pensando em financiar ou tá passando um perrengue e não vai conseguindo financiar a sua casa? Fica comigo até o final desse episódio que hoje a gente vai falar tudo que você precisa saber sobre financiamento. E já vai deixando o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio e compartilha com aquele teu amigo que vai financiar uma casa ainda esse ano. E para falar desse assunto, eu trouxe uma especialista, Sabrina Sais, com mais de 15 anos no ramo de financiamentos habitacionais. Seja muito bem-vinda, Sabrina. É um prazer te receber por aqui. Agradecer pelo convite e ter aceitado, né? Estar aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço, Fê. É um prazer meu estar aqui compartilhando um pouquinho desse assunto que gera tantas caraminholas na cabeça do pessoal na hora de buscar a compra do seu imóvel ou a construção, enfim. É, eu vejo que quando o pessoal chega para construir e diz que vai financiar, né, já vem com uma mala cheia de problema que não consegue, que não pode, né? E então eu já quero te perguntar o seguinte: é verdade que autônomo consegue financiar uma casa? Sim, é verdade, autônomo consegue financiar, só precisa estar bem orientado, bem pautado no caminho que ele vai ter que seguir para poder comprovar renda no banco, que é onde o pessoal acaba travando muitas vezes. Tá. E de que forma? Como é que as pessoas fazem? Porque hoje a gente sabe que 90% do mercado da construção civil, o cara é informal. Então, pô, eu quero lá financiar minha casa, né? Eu tenho minha construtora ali, né? Mas eu sou PJ, né? Tenho meu MEI, mas eu não faço imposto de renda, eu tiro uma nota ou outra. Como é que faz? Até tomar uma água. Acontece muito, tá? Muito, muito, muito. É o que a gente mais pega, principalmente depois que nós tivemos aí o boom da pandemia, que foi o boom de novos empresários autônomos, né? Cresceu muito, inclusive os MEIs. Teve um crescimento aí gigantesco. E isso gera um ponto de interrogação gigante, porque as pessoas fogem da declaração do imposto de renda, ou muitas vezes misturam o dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica, e na hora que precisa comprovar para fazer a aquisição de um imóvel ou para financiar uma construção, por exemplo, é onde dá a caixa preta, né? Sim. A tela É, branca. o que eu vejo muito é assim, ó, o pessoal acaba comprometendo muito a renda, né? Às vezes Também. tem um salário alto, né? E consegue pagar a parcela, mas pro banco às vezes nega, né? Eu vejo que às vezes tem pessoas que têm uma renda menor e conseguem fazer um financiamento muito mais rápido do que pessoas que têm uma renda muito maior, né? Isso é muito comum, inclusive, tá? Quando a gente vai falar de financiamento, e eu sei que em algum momento a gente vai entrar na questão de qual é o melhor banco, né, para financiar, é mais comum pessoas com uma renda menor, que são CLT, desenrolarem o financiamento muito mais fácil, mais rápido, do que o autônomo, o empresário, que na grande maioria das vezes tem uma renda maior do que aquele CLT que financiou mais rápido. Mas isso é pura falta de conhecimento, é pura falta de orientação correta. Infelizmente, a gente pega aí no mercado, e agora eu vou dar um cutuque bem geral nos corretores, a grande maioria dos corretores de imóveis não sabem sequer fazer uma simulação. E aí tu vai colocar o negócio, muitas vezes, da tua vida, né, a realização de um sonho, na mão de uma pessoa que é apenas um mostrador de imóvel, porque não sabe simular para o cliente, né? O que, o, Orientar o cliente qual é o caminho que ele vai seguir para fazer a comprovação de renda. o que eu vejo muito é a galera jogando naqueles simuladores que tem dos bancos ali, bota ali, simula o que quer, quantas parcelas, toca ali. Ó, não, aqui, ó, parei, vamos ver aqui o teu CPF, tá? Ó, tá, tu tem 1 milhão de crédito. Oi? Oi? Não é assim que funciona, né? Não, não é assim. Vamos pensar, no empresário, tá? Uhum, Nós temos aí no segmento de empresários, a gente tem o grande empresário, o médio empresário, o pequeno empresário, o microempreendedor individual, que é o uhum, MEI, tá? tá. E ainda lá na pontinha, que apesar de estar na ponta, é
são muitas e muitas pessoas que existem no Brasil nessa situação, nós temos os autônomos, que é aquela professora de pilates, instrutora de pilates, alguns dentistas, inclusive, só pra gente ver que não é só a diarista, tá? Uhum. Que é considerado autônomo. A gente tem o dentista, que ele é considerado autônomo porque ele tá fazendo tudo ali na prestação de serviço do CPF dele, ele não tem ali um CNPJ aberto muitas vezes. Sim. Então a gente pega desde médico, advogado, até dono de grandes empresas perdidos nesse fluxo da comprovação de renda. Só que cada um deles vai ter uma forma diferente de fazer isso para o banco. E outro ponto, também depende qual banco que ele vai financiar. Se eu for pegar um banco privado, por exemplo, que tem uma taxa de juros um pouco maior, esse banco, ele vai ter uma taxa de juros maior, mas em contrapartida ele vai levar muito em conta o relacionamento do cliente. Então, ele vai levar em conta o tempo que o cliente tem de banco, ele vai levar em conta a movimentação bancária que esse cliente faz, além de score e rating, que são outros 2 pontos para a gente entrar, tá? Agora, se eu for... Só para o pessoal, pode explicar esses 2 termos? Sim. Score e rating, tá? Score é aquilo que a gente olha lá no aplicativo do Serasa. Então, eu pago ele é dinâmico. Uhum. Eu atrasei uma conta, ele vai descer. Eu paguei aquela conta que estava em atraso, ele vai automaticamente subir. Eu coloco o CPF na nota, ele vai subir. Então, ele é dinâmico e é muito utilizado por lojas como Renner, Magazine Luiza, essas lojas para fazer um carnê, Uhum. tá? Para fazer uma conta de telefone, ele é levado em consideração. Agora, quando eu estou falando de um crédito imobiliário, de um financiamento habitacional, o banco vai levar em conta o rating, que aí é lá no registrato, no histórico do Banco Central. Nada mais é do que o histórico financeiro do cliente. Todos nós temos um rating dentro das instituições financeiras que vai de A a E. Uhum. Só que no D, entre o C e o D é a linha de corte. Do D para baixo não aprova. Do C para cima, o C vai aprovar com as calças na mão. O B vai ter ali uma aprovação e o A é o suprassumo que os bancos querem. Sim. Ou seja, ele é um cliente que ele é um bom tomador e um bom pagador, certo? O B e o C, a gente precisa já olhar com um pouco mais de cautela. E aí, essas letras que correspondem a uma nota para o cliente dentro do banco, contabiliza todo o histórico financeiro dele, que a gente consegue olhar no registrato lá no relatório SR dentro do Bacen. Então, vai ver tudo que o cliente já pagou, já atrasou, tudo que ele já pegou de crédito, aonde que ele tem Pix, aonde que ele não tem, quanto que ele movimenta mensalmente nas contas dele, o quanto que ele tem de compromisso financeiro a longo prazo. Porque, eu ganho 10 mil por mês, mas a longo prazo, no meu cartão de crédito, tem 15 mil, 20 mil para vencer. Então, eu tenho um compromisso financeiro a curto, médio prazo muito grande. Então, vai impactar na hora de fazer análise de crédito. Então, essa é basicamente a diferença entre rating e score, tá? E para o financiamento habitacional, para o financiamento imobiliário, o que o banco mais vai levar em consideração é o rating interno, que vai pegar o relacionamento dele com aquele banco que ele está pleiteando crédito e mais as informações do SR Bacen. Ele vai casar essas informações e dentro do banco ele vai ter uma nota. Ah, entendi. Tá? Por isso, então, que às vezes o pessoal tá tudo bonitinho ali, mas daqui um pouco no percalço que não foi analisado isso, porque isso hoje consegue se verificar em que escala que tá, ou isso é interno do banco? Isso é interno do banco, tá? Uhum. Essa informação ela só vai aparecer quando for rodado a análise de crédito. Ah, entendi. Entendeu? Quando rodar a análise de crédito é que a gente vai conseguir ter essa informação de qual é o rating interno desse cliente no banco. Ah, entendi. E isso é bem interessante até que tu pontou, porque sim, às vezes o cliente ele tá sem nenhum restritivo, ele não tem SPC, ele não tem Serasa, você faz ali aquela primeira consulta e tá limpo, como a gente diz, né? Só que aí tu tenta aprovar o crédito e o crédito negativa. Ou ele condiciona, tá? Porque vai ter, na hora de uma análise de crédito, a gente vai ter 3 possíveis retornos. Ou ele vai aprovar dentro daquilo que a gente tá pedindo, ou ele vai condicionar, ou ele vai reprovar. Condicionar o que a gente quer, é o melhor dos mundos, né? Reprovar é aquilo que a gente não gostaria que acontecesse. Mas o que é o condicionar? Condicionar é o seguinte, foi feito um cálculo, tá? E o cliente ele pode se comprometer com 30% da renda bruta dele.
para o pagamento das parcelas todo mês. Digamos que esses 30% o cara ganha lá 10 mil, os 30%, 3 mil que ele vai poder se comprometer de parcela mês. Esses 3 mil de parcela vai dar X valor de financiamento. E aí eu peço para o banco esse X valor de financiamento. E o banco me diz assim, olha, eu não consigo te emprestar esses 300 mil que tu tá me pedindo. Mas eu consigo, por causa do histórico desse cliente, do rate desse cliente, do comprometimento financeiro que ele tem. Mas eu consigo te emprestar 200 mil. Ele tá condicionando a um valor menor. Sim, Então, dentro do que tu tem de poder aquisitivo para pagar aquela parcela. isso E aí, ele dentro do que minimiza o tem. risco pro banco, no caso. Exato, exatamente. Ele minimiza o risco pro banco. Entendi. Exatamente. E aí tem todo aquele lance, né? Por exemplo, por cara que é autônomo ou por MEI, se ele não tem a declaração do imposto de renda, porque para comprovar renda seria ou quem é CLT o contra-cheque, bonitinho ali, né? Ou a declaração do imposto de renda. E o MEI como é que faz? Se não faz imposto de renda aí. Então, o mundo ideal seria que o MEI fizesse a declaração do imposto de renda, tá? O pessoal confunde muito a declaração do imposto de renda da PJ e do MEI, tá? Com a declaração do imposto de renda da pessoa física. Só que quem vai comprar o imóvel é a pessoa física, não é a PJ. Ah, entendi. Por mais que eu tenha um MEI e o MEI eu possa fazer toda a movimentação, eu não sou obrigada no MEI fazer a movimentação na PJ. Eu posso fazer na PF, na minha conta pessoa física normal, tá? Eu vou fazer a declaração de imposto de renda desse MEI, que é o que a empresa faturou. Só que dentro deste MEI, eu como MEI, eu sou uma funcionária da minha empresa, então eu preciso me pagar. E é esse pagamento que eu faço a mim mesma dentro da minha empresa que eu vou declarar no imposto de renda da pessoa física. E aí a gente tem algumas variantes, tá? Vamos lá. Para os bancos públicos, vai ser considerado declaração do imposto de renda, tá? A gente fala no financiamento imobiliário e tem até para construção, tá, Felipe? Dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Se a pessoa não tem o contra-cheque, a folha de pagamento, né, não tem o vínculo empregatício, vai ter que fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física, tá? Para participar do Minha Casa Minha Vida nos bancos públicos, vai ter que ser pela declaração do imposto de renda. E aí tem algumas formas dela ser feita. Se eu sou autônomo, tá? Não tenho MEI, não fiz ali o MEI para regularizar a minha atuação profissional. Uma das formas de fazer essa declaração pessoa física é colocando em trabalho não assalariado. O banco vai considerar como renda. Contabilmente para o cliente talvez não seja tão interessante, porque ele vai pagar um imposto, sei lá, de 27,5%, né? Agora, o banco vai aceitar aquela renda não, aquele campo lá do renda não assalariada para comprovação e vai entrar como uma renda formal, tá? Não adianta eu tentar ir com movimentação bancária na Caixa, por exemplo, que a Caixa não vai aceitar. Antigamente se falava muito da Caixa aceitar ali até 2.000 e pouco o limiar do imposto de renda, né? Mas na prática isso não acontece. Eu posso até lançar uma renda informal lá no sistema, mas o sistema não vai levar em consideração para fazer essa aprovação de crédito. Agora, quando eu coloco numa declaração do imposto de renda, aí ele leva em consideração. Então, e muitas pessoas não sabem sobre esse campo do trabalho não assalariado, tá? Nesse ponto ali da declaração do imposto de renda, tem trabalho não assalariado e mais uns 4 que eu não me recordo agora, pensão e mais alguns outros, tá? O que o banco considera é o trabalho não assalariado. Então, senão, não vai entrar como renda formal. Agora, eu sou MEI, tá? Tenho o MEI, fiz a declaração do MEI, faço lá no limite do que eu posso fazer para ficar enquadrado no MEI, só que eu movimento mais, isso acontece muito também, tá? A pessoa tira nota no limite do MEI, o restante movimenta por fora. Como que vai comprovar renda se quiser ir para um banco público ou no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, seja para comprar um imóvel novo, usado ou fazer uma construção, tá? Vai fazer a declaração do MEI, vai lançar a declaração pessoa física, o seu salário até o limite ali que quer para não exceder muito de imposto, vai colocar todo o restante em distribuição de lucros, e se tiver ainda um excedente, também pode utilizar do campo trabalho não assalariado. Então, eu posso declarar dessas 3 formas, em 3 pontos diferentes no IR, e vai ser considerado como renda formal para o banco. Porque eu, como funcionária da minha empresa, eu recebo um salário para executar a minha atividade profissional, tá? Eu tenho, então, um correspondente bancário, uma assessoria. Eu, como funcionária dessa assessoria, eu recebo lá um valor todo mês para executar essa tarefa, tá? Você, como dono da tua empresa, também.
né? Tu Sim. recebe ali um salário todo mês da tua empresa. Só que como a empresa é tua, tu recebe também os dividendos da empresa, tu Sim. recebe a distribuição de lucro. E hoje, não vou falar nem muito alta, essa distribuição de lucros não tem incidência de imposto. Então, tu coloca o máximo que tu consegue lá na distribuição de lucros, ela vai se somar aquele teu salário mensal, tu vai dividir aquilo por 12 e vai dar a tua renda mês que vai ser lançada pro banco. Que baita sacada. E se eu ainda tenho um excedente, tá? Eu, sei lá, faço algum outro serviço por fora da minha empresa, eu ainda lanço lá como trabalho não assalariado e também contabiliza. E, claro, no trabalho não assalariado tu tem uma incidência de imposto um pouquinho maior, mas tu consegue fugir bastante dos 27,5% se tu lançar tudo na pessoa física. Isso para poder viabilizar direitinho, né? Para te ter uma renda certinho, para conseguir. Isso, para te poder comprovar, para ter uma renda, né? Porque o que acontece com a grande maioria do autônomo, ele só movimenta extrato bancário. Aí ele não vai conseguir pleitear um crédito no Minha Casa Minha Vida, nem pelo Banco do Brasil, nem pela Caixa, Uhum. tá? A gente vai ter que jogar esse cliente lá no Santander, Itaú, Bradesco, para que ele muitas vezes crie um relacionamento, caso ele ainda não tenha com esses bancos, tá? Porque às vezes tu roda um crédito, nega de cara, tu encaminha o cliente, faz um estudo dentro do banco, apresenta as propostas para o cliente. Olha, dentro dessas viabilidades, a gente consegue seguir pelo Santander, que talvez vai ter para aquilo que tu precisa, vai ser o melhor cenário, tá? Vamos abrir a conta no Santander, se o cliente ainda não tem. Vamos cumprir ali os requisitos que o banco pede de relacionamento. Dali a 20, 30 dias, a gente consegue converter uma negativa numa aprovação. E Entendi. muitas pessoas, elas vão ver um imóvel, por exemplo. Isso acaba acontecendo, não sei se para construção, tu como construtor pega. Porque quando ele vai procurar para construir, ele já tá... Ele já quer olhar desde do ponto inicial, né? Se ele pode construir, quanto que ele vai poder financiar ou não. Como é que tu Não, pega lá? é Brasil, né? A galera chega com o projeto pronto e dizendo, ó, primeiro faz o projeto. Aí depois vai ter ideia de quanto que custa, Pra pra depois... depois ver que eles não têm aquele dinheiro, daí tem que refazer o projeto. Isso é o que mais acontece. Eu achei que era só nos imóveis Não, prontos, o não. cliente que busca o imóvel pronto. Sabe por quê? Porque o corretor... A rotina do corretor, né, é o quê? O cliente entrou ali um lead, ele vai pegar aquele cliente e vai levar para ver o imóvel. Daí o cliente tá vendo, isso acontece muito, gente, muito, vocês não estão entendendo. O cliente tá vendo ali um imóvel de 500 mil, e ok, amei o imóvel de 500 mil, o corretor leva lá, o cliente viu e me manda a documentação para fazer a análise. Só que o corretor não olhou a documentação desse cliente, não fez um cálculo prévio, como ele não sabe fazer simulação. Ele quer vender, né? Ele quer vender, só que aí aquele cliente tá olhando um imóvel de 500 mil, ele tem capacidade para comprar um de 200. Aí tu já mostrou o de 500 pro cliente. Sim, já Aí é. tu coloca na cabeça dele, né, e tem que ter cautela nesse. Eu pego muito cliente que eu preciso orientar ele. Assim, olha só, hoje a gente consegue chegar nisso aqui. Tu vai conseguir financiar 200 mil. Se tu tem 30 de FGTS para dar de entrada, a gente precisa de um imóvel de 230. Sim. Se tu quiser, mas eu quero um de 500. Se tu tem 200 de financiamento, 30 de FGTS, tu quer um de 500, a diferença, tu tem que pagar de entrada, Sim. né? Não Recursos tem fórmula próprios. mágica. Não tem fórmula mágica, gente. 2 mais 2 é 4. Não tem o que fazer de diferente disso. Só que isso é diário, tá? É diário. Eu pego e até achei que no teu segmento ali de construção, tu recebia o pessoal já meio mais engatilhado, É o que porque... mais acontece. Às vezes o pessoal chega pra nós perguntando como é que é as parcelas, né? Ah, vocês financiam, né? Como é que é? É por mês? É por... Sabe, sim? A galera vem bem perdida, sabe? Mas o que eu te falo? Por que a gente veio pra fazer esse episódio? É justamente por isso. Porque, cara, é muita desinformação. Cada banco faz de um jeito, cada corretor fala de um jeito, entende? Oscila muito as informações, muito mesmo. E aí começa a se gerar crença. Ah, eu não consigo financiar porque eu sou MEI. Ah, eu não declaro imposto de renda porque eu não quero pagar imposto. Ah, eu não tenho como comprovar. Ou daqui a um pouco tem a declaração de imposto, mas aí da forma errada, né? Como tu falou agora há pouco. Tem uma série de coisas que tem que montar, estruturar, preparar. Ou eu tenho uma renda boa, eu tenho mais um por fora extra, mas a minha renda tá toda comprometida em cartão de crédito, né? Então tem uma série de fatores que às vezes o pessoal acaba comprometendo a renda, né? Então, organizar a casa é o primeiro passo, né? organizar a casa,
financeira é o primeiro passo para que tu consiga tirar do papel o teu sonho de fazer a compra do teu imóvel ou de construir o teu imóvel. Seja construir em terreno próprio, seja fazer um terreno em construção, que inclusive tem diferença aí entre os dois. Acho que seria bacana a gente trazer um pouquinho sobre isso, tá? Claro. Mas, primeiro passo é olhar para a questão da renda. Eu quero fazer uma construção, tá? Mas quanto que eu tenho capacidade de financiar? Quanto que eu tenho de recursos próprios? Eu vou comprar um terreno. Eu tive uma situação alguns anos atrás, onde o corretor me trouxe um cliente de um terreno para comprar. Fiz, né, o papel do correspondente bancário que tu encontra no mercado, se ele for seguir à risca aquilo que ele é contratado pelo banco para fazer, o correspondente ele simplesmente vai analisar a documentação enviada para aprovar aquilo que o corretor solicitou, tá? Então, o corretor mandou assim, o imóvel de 300 mil, essa é a renda, o cliente quer financiar os 80%. O correspondente vai operacionalizar isso. É um trabalho de operação. Eu faço um trabalho um pouquinho fora da curva em relação a isso, porque eu faço o trabalho que muitos corretores deixam de fazer, que é de entender a situação do cliente para poder direcionar ele no caminho correto, tá? Então, quando o cliente começou a pensar em querer comprar, em querer fazer alguma coisa, olha para os números. Primeira coisa que a gente precisa entender é olhar para os números. Vai financiar só em nome da esposa? Vai financiar em nome da esposa e do marido? Dependendo do banco, tu consegue colocar 4 pessoas para unificar a renda. E não precisa ser casado legalmente. Eu posso... Vamos construir comprar uma casa na pessoa física para montar um estúdio de podcast. Né? Uma concorrência aí, quem sabe. Podemos ser eu, você, mais 2 sócios. A gente, lá na pessoa física, faz o financiamento sem ter que comprovar vínculo nenhum, por exemplo. Para comprar um imóvel, só que vai comprar na pessoa física. A pessoa jurídica, se for fazer esse tipo de financiamento, vai ter uma taxa de juros muito mais alta, às vezes acaba não valendo a pena. Então, a primeira coisa é olhar para a documentação. A gente precisa entender qual é o histórico, em que momento que o cliente está. Não tem uma receita de bolo, tá? Não tem uma receita de bolo. A receita em si é olhar para o que existe hoje, para qual é a situação do cliente. Porque outra coisa muito comum que acontece é o cliente chegar dizendo que ele quer, às vezes com o negócio fechado com o corretor, tá? Negócio fechado, adorei o imóvel, é isso aí. O corretor diz que vai dar para fazer. Sim, já vendeu o sonho, né? Já vendeu o sonho. Tá, mas olha só. Tu quer financiar 300 mil, ok, vai dar X PTO de parcela. Não, mas eu tava esperando uma parcela na metade. Quanto mais eu financio, mais eu pago de parcela. Quanto maior a minha taxa de juros, mais eu vou pagar de parcela. Quanto menor o prazo que eu... Mas eu não quero financiar em 400 meses. Eu quero financiar em 200. Tu vai pagar o dobro de parcela pelo mesmo valor financiado. Ou tu vai financiar menos, porque tu vai ter um limitador de parcela ali em função dos 30% da tua renda bruta. Claro. Eu posso pagar 10 mil de parcela por mês. Mas eu consigo comprovar para pagar 5. Ou tu comprova para pagar os 10, ou tu vai pagar 5 e vai pegar metade de financiamento. Então... em algumas situações, um jogo de xadrez, a aprovação de crédito. Porque a gente precisa entender aonde que o cliente está no momento da vida dele para poder conduzir ele a qual é o melhor caminho a seguir. A gente vai fazer uma declaração do imposto de renda, a gente vai fazer para ir para um banco público e pegar uma taxa de juros menor, ou eu vou vou fazer uma movimentação bancária e vou ficar onde eu tô, ou vou escolher um banco privado para trabalhar, vou pagar ali 0,5% a mais de taxa, mas eu vou ficar fora do IR, vou fazer só com movimentação bancária. Então... Aí tem que fazer conta. Tem que fazer conta. E me diz uma coisa, os bancos digitais não tem promessa nenhuma de vir com financiamento habitacional? Então, o banco digital hoje que trabalha com financiamento habitacional é o Banco Inter, tá? Uhum. Mas é uma taxa de juros alta. Hoje a gente tá falando uma taxa de juros na média de 12, 13% no mercado, tá? Uhum. Se a gente for pegar a Caixa, vai ter uma taxa aí de 11,49. Para um Itaú, um Santander, uma taxa de 12,39, 12,69. O Banco Inter vai extrapolar isso, tá? Chegando uma taxa de 14, 15%. Nossa. Isso. É um processo mais demorado, tá? Porque eles não têm expertise de mercado para fazer o financiamento imobiliário. Mas é uma possibilidade. Aquele cliente daqui a pouco que não tá
aprovando em outros bancos. Sim. Mas até o presente momento, o único banco dos digitais que resolveu se aventurar no mercado imobiliário foi o Banco Inter. Pode ser que ele dê coragem para que os outros entrem também, vai saber. Sim. E os bancos hoje, todos os bancos analisam as mesmas informações? Ou cada um tem um processo interno diferente? Por exemplo, eu sei que o Santander analisa o cliente assim. Eu sei que é mais fácil, na situação que tu tá hoje, te mando pro Itaú, porque o Itaú é mais o perfil de cliente deles. Tem isso, tá? Quando eu digo que eu trabalho com os principais bancos, e o que eu faço é uma consultoria, uma assessoria para o cliente, porque eu vou sentar com ele, vou entender a realidade dele, e vou dizer assim, eu vou dizer para ele assim, ó, olha só, fulano, se você seguir se a gente fizer aqui nesse banco, no banco laranjinha, tu vai ter essa condição. Mas tu vai precisar fazer isso, isso e isso. Se tu for para esse outro azulzinho aqui, a condição é essa. E aí tu precisa fazer isso, isso, isso e isso. Então, exatamente por esse ponto, cada banco vai analisar e vai olhar para o cliente de uma maneira. A Caixa, eu posso ter 1000 anos de conta, salário, receber a alma lá. Sou autônomo, não vou conseguir o crédito que eu preciso. O vínculo não é um peso relevante para a Caixa. Agora, se eu levo isso para o Santander ou para o Itaú, é extremamente relevante o vínculo. Tanto que hoje, porque desde o meio do ano passado, o governo cortou algumas linhas de subsídio, né? Isso fez com que a Caixa se tornasse mais morosa para liberação de crédito, porque o cliente entra numa fila e deu uma movimentada no restante do mercado. Aí o dinheiro tá escasso para o crédito, né? Logo, demanda e procura e demanda, né? Logo, a taxa de juros subiu e os bancos privados colocaram regras diferenciadas. Então, enquanto o Itaú aprovava para um cliente que não era correntista antes desse momento que a gente está vivendo, digamos assim, agora ele só aprova se o cliente for correntista. Então, a primeira coisa vai ser o cliente fazer abertura de conta. Claro que eu consigo previamente uma pré-análise dentro do banco para dizer para o cliente assim, olha, vale a pena a gente abrir no Itaú ou vale a pena a gente ir para a Caixa ou vale a pena a gente abrir no Santander, que existe uma possibilidade. Eu consigo ter essa informação de forma prévia. E o que é mais fácil no MEI ou no PJ? No MEI ou no PJ, tu diz um simples? Indifere, porque a forma de comprovação para os dois vai ser a mesma. Por isso que eu digo, quando a gente coloca um empresário que, sei lá, fatura 1 milhão por mês e um MEI que fatura ali os seus 6 mil por mês, se ele quiser pleitear um crédito na Caixa ou no Banco do Brasil, ele vai ser colocado basicamente no mesmo patamar. Porque ele vai ter que fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física dele e a regra vai valer a mesma para os dois. Que loucura, né? Tu vê, interessante, eu não sabia disso. Tanto que, via de regra, por ter os programas sociais, os bancos privados, os públicos, perdão, falo bastante na Caixa, porque é a mais comum em termos de Minha Casa Minha Vida, apesar de que o Banco do Brasil tem o programa Minha Casa Minha Vida, existe a normativa, existe o crédito para ser liberado, mas eles não fomentam essa liberação, tá? Então, via de regra, 90% das tentativas de Minha Casa Minha Vida dentro do Banco do Brasil são reprovadas por política interna do banco, ou seja, o banco não tem interesse em fazer essa liberação para o cliente, em pegar esse cliente. Porque, da mesma forma que é o que mais se procura, é o maior índice de inadimplência dentro dos bancos. E aí isso faz com que o banco se torne mais cauteloso e mais receoso para liberar. A Caixa, ela já não, apesar de também ter esse cuidado, por ser um programa do governo, pelas diretrizes, por ser um banco público, ele precisa atender o cidadão, precisa atender esse cliente que vai se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Então, ele não aprovou o crédito, tá dentro das diretrizes ali do normativo. Eles vão fazer uma entrevista com o cliente, mas não tendo nada errado, né? O crédito vai ser liberado, ele vai assinar o contrato dele e vai ser feliz no imóvel. E o que mais trava na aprovação dos financiamentos hoje? A comprovação de renda. A comprovação de renda, se o cliente não for um CLT, se for esse público que a gente pega aí, né? Que aumentou muito, dos autônomos, dos MEIs e dos empresários, o que mais trava é a questão da comprovação de renda. Hoje, a maioria dos clientes quer pegar a menor taxa de juros.
E o que eu sempre digo é que nem sempre a menor taxa de juros é a melhor opção, tá? Porque, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, né, o governo lançou o programa Classe Média, que pega aí rendas até 12 mil reais, imóveis até 500 mil. Isso vale tanto para uma construção, quanto para uma aquisição de imóvel novo ou de um imóvel usado, tá? Então, a gente tem aí uma leva de pessoas que não se enquadravam e de imóveis que não se enquadravam e passaram a se enquadrar, tá? Uhum. Só que essa leva que passou a se enquadrar, na sua grande maioria são empresários, ou são microempreendedores, ou são autônomos, tá? E aí, eles não têm a comprovação, movimentam o seu dinheiro, mas não têm essa comprovação. A gente fechou agora, a Receita Federal fechou dia 30 de maio a declaração do imposto de renda. Se a declaração do imposto de renda que a pessoa que está pleiteando o crédito não for condizente com aquilo que ele precisa financiar, porque às vezes a pessoa tem a renda, mas ela não comprova essa renda no imposto de renda corretamente, então ela não consegue pleitear esse crédito que ele gostaria de chegar no banco, tá? Se declarou normal o imposto de renda e não fez essas atribuições que tu falou no início, O tem que normal, vamos entender que o normal que o Felipe fala é, via de regra, o pessoal declara o mínimo para não Isso, pagar imposto, isso, né? isso, Então é isso. o normal. Vai ter que esperar o ano que vem fazer a declaração, ou vai ter que migrar para um banco privado e trabalhar com a movimentação bancária. Entendi. Aí entra no processo de organizar a casa. E entra no processo de organizar a casa, porque a Caixa não vai aceitar a declaração do imposto de renda fora do prazo. Ah, mas eu retifiquei. Tem que mandar retificada E a antiga. e a antiga. E aí vai passar por um comitê dentro da Caixa, dependendo aí da agência que pegar, vai passar por um comitê para ver se o gerente que vai ficar responsável vai querer assinar essa negociata. Entendi. Sim, não, ninguém vai querer correr o risco e tal. Alguns correm, outros não. Às vezes, de fato, o cliente. Quando o cliente declarou a menos e ele vai botar a realidade, se comprova com movimentação bancária, com notas, porque daí o banco ele vai pedir outras coisas além do imposto de renda para embasar aquela retificação que foi feita, né? Uhum. Se ele comprova que não, eu tinha de fato feito a menos, mas eu vi que o a menos estava errado, eu retifiquei para eu poder prelitear o crédito e o que eu retifiquei, que eu coloquei a mais, eu de fato eu ganho. Aí ok. Aí o gerente vai lá, ele assina e dá gol. E vamos falar um pouquinho de como que são as fases, né? Desde o início. Ah, beleza, eu decidi que eu vou construir a minha casa, né? Tá. Quais são as fases, assim? Por onde que o pessoal tem que começar? Né? Hum. Não é indo lá no corretor para comprar um terreno, não é indo Não, lá e não é. fazendo projeto. Não, agora tu me lembrou de uma coisa que eu comecei a falar e pulei, né? A gente, pessoa com TDAH é foda. Lembra que eu falei sobre a diferença entre construção em terreno próprio e aquisição de terreno com construção, tá? Aham. Aí eu comecei a contar que eu tive uma situação uma vez que o corretor me mandou o cliente para comprar o terreno, tá aqui a negociação, e o papel do correspondente na íntegra mesmo, no correto, seria pegar aquilo ali, faz a avaliação de crédito e toca a ficha, Sim, né? Porque a negociação é do corretor. sim. Então veio aquilo ali, ok. O cliente chegou para mim somente no momento da assinatura do dossiê comercial, encaminhamos para o banco. No dia da assinatura do contrato com o banco, eu tive a oportunidade de conversar mais com esse cliente, e a gente só descobre o que uma pessoa está pensando quando a gente pergunta, né? E aí eu descobri que, na verdade, a intenção deles era construir naquele terreno. Só que agora, esse terreno está alienado num financiamento. E hoje, o único banco que trabalha com construção em terreno próprio ou aquisição de terreno para construção é a Caixa Econômica Federal, né? Hoje não, já faz um tempo que é só a Caixa que faz. Quando esse terreno ele tá alienado pelo banco, o cliente ele já utilizou ali o limite, a negociação para fazer a aquisição do terreno. Quando eu vou comprar só o terreno, eu não posso utilizar o FGTS, eu vou parcelar somente 240 meses, vou ter uma taxa de juros de quase 14% ao mês, tá? E tem que esperar quitar o terreno para depois fazer um financiamento de construção, tá? Salvo se eu tô comprando esse terreno de uma construtora, e aí eu tô pagando lá, financei com a construtora, eu quero quitar, vou fazer agora um financiamento de terreno e construção, eu consigo fazer a aquisição do restante, tô devendo 50% do terreno. Eu consigo fazer a aquisição de 50% desse terreno da construtora, desalienar da construtora, trazer para a Caixa e financiar a construção também. Tudo no mesmo processo daí. Tudo no mesmo processo daí. Entendi. Mas no caso desse casal que eu atendi, na época, a ideia deles era construir.
E a orientação que eles tiveram é que eles não poderiam, que eles tinham que primeiro comprar o terreno. Na verdade, eles poderiam ter feito tudo junto e poderiam, Sim. inclusive, ter utilizado o FGTS, né? Mas aí o corretor não quer, porque ele acha que ele vai demorar muito para receber. Sendo que quando tu faz uma aquisição de terreno e construção, o primeiro a sair da jogada é o vendedor do terreno. Claro. Né? Vai fazer todo o processo, fez o financiamento, aprovou o financiamento, assinou o contrato na Caixa, vai pagar o ITBI sobre o terreno, vai para registro, a gente já está entrando um pouquinho nas etapas, inclusive, vai para registro dessa alienação deste terreno, saiu a alienação do terreno, a Caixa paga o vendedor sai da jogada, ou seja, é o mesmo prazo. É o mesmo processo. É o mesmo processo do que caso o cliente estivesse fazendo apenas a aquisição do terreno. Só que para o cliente é muito melhor, porque daí fica tudo dentro do mesmo processo. Dentro do mesmo processo, ele pode usar o FGTS, ele vai pagar claro, se ele se enquadrar nas regras do FGTS, ele vai poder utilizar para compor ali o valor da construção e da aquisição ou quitação desse terreno que ele já comprou. Ele vai poder fazer em no máximo 420 meses, né? Se ele se enquadrar, tiver a idade suficiente para isso. Ele vai pegar uma taxa de juros menor do que os 13%, 14%, se for da aquisição somente do terreno. Então, para o cliente é só vantagem. E aí, falando, né, voltando, respondendo a tua pergunta sobre o processo, hoje o processo, eu sempre digo que ele é muito simples. Eu recebo muito, não sei se isso acontece contigo, é difícil comprar, é difícil financiar, é difícil construir. Mas na verdade não, o processo ele é muito simples. O que falta é conhecimento ou, né, a pessoa estar bem orientada. Primeiro passo é a gente fazer ali uma reunião com o cliente, ou o corretor faz, ou, né, o cliente vai com um correspondente que faça esse tipo de trabalho, de entender qual é o momento que o cliente está e o que ele está buscando, né? Para conseguir enquadrar essa realidade, fazer algumas simulações, apresentar ali as possibilidades, decidir em qual banco vai seguir. Quando o cliente ele tem a possibilidade de mais de um banco, eu sempre dou para ele a aprovação em mais de um banco, tá? Sim. Para que ele tenha esse poder de escolha depois. Mas, via de regra, na primeira reunião, a gente meio que já consegue bater martelo qual vai ser o melhor cenário para ele. Fez a aprovação de crédito, o cliente vai passar, se é a aquisição de um imóvel, pronto, né? Seja novo ou seja usado. Vai passar pela engenharia, então o banco escolhido vai mandar o engenheiro credenciado fazer uma vistoria nesse imóvel para ver se esse imóvel está em condições de ficar alienado pelo banco, tá? E qual é o valor? Eu tô comprando um imóvel por 300, mas o engenheiro avaliou em 350. Bacana, tô comprando abaixo do preço de que ele vale no mercado. Eu tô comprando por 300, mas o engenheiro avaliou em 250. Temos aí um problema, porque o banco vai financiar no máximo 80% do valor de compra e venda ou do valor de engenharia, o que for menor. Ah, entendi. Então, se eu tô comprando por 300, eu vou precisar financiar os 80% desses 300 e o meu crédito aprovou, beleza. Agora, se o engenheiro avaliou em 250, mesmo que o meu crédito chegue no valor maior, vai ficar limitado a 80% do valor avaliado pelo engenheiro. Sim. Ou 70%. Agora a Caixa, né, dependendo da linha de crédito, tá 70%. Os privados também, dependendo do enquadramento do cliente, é 70%, 60% de financiamento. Mas passou na engenharia, foi para assinatura, foi feito todo o dossiê comercial do cliente. Se vai utilizar o FGTS, é feito o ressarcimento do FGTS, o cliente tem que autorizar no aplicativo. Mas isso a gente diz assim, ó, em questão de 10 dias. Enquanto está aguardando a engenharia e o laudo do engenheiro, o correspondente que é mais agilizado, ele já dentro dessa janela já deixa todo o dossiê comercial pronto. Você tem que abrir conta, você tem que pegar a assinatura, pega a assinatura, deixa tudo pronto para que quando veio da engenharia manda para conformidade ou análise jurídica. Cada banco chama de uma maneira. Não fica esperando voltar o processo. Muitos corretores reclamam de morosidade com o correspondente bancário por causa que o correspondente fica esperando voltar da engenharia para ver se aprovou ou reprovou na engenharia para depois fazer o resto. Sim. Só que daí tu perde ali uma janela de 10, 15 dias. Perde o timer, né? Perde o time. Então já deixa tudo pronto. Mas se reprovou a engenharia, pede uma revisão de laudo, pede uma revisão de engenharia, enfim, faz aí as possibilidades que o banco e o engenheiro oferecem. Agora, tá tudo pronto, pelo menos, né? Se veio a engenharia, ok, tu já tá com tudo pronto, tu consegue adiantar o processo aí pro comprador e pro vendedor, que via de regra estão bem ansiados para assinar com o banco. Assinou o contrato com o banco, no dia da assinatura o cliente vai pagar o primeiro custo dele para esse processo, que é a escritura. Né? Quando tu compra um imóvel,
tu vai pagar a escritura no tabelionato. Quando tu compra por financiamento, o contrato do banco tem validade de escritura pública, então tu paga as chamadas taxas à vista no banco no dia da assinatura. E aí entra um ponto, tá? Se a gente for falar em Caixa Econômica Federal, eles cobram, dependendo da região, em torno de 3, vamos botar aí uma média de 3% do valor que o cliente está financiando para as custas desse processo, tá? Fora a engenharia que o cliente já pagou uma parte da engenharia adiantada. Na Caixa, o cliente paga R$ 750 de engenharia adiantado, um boleto, depois ele paga o restante das custas no dia da assinatura. Se for nos bancos privados, Santander, Itaú, Bradesco, ele vai pagar, inclusive o Banco do Brasil também, ele vai pagar uma média de R$ 2.000, 1.900, 2.200 no máximo, já com a engenharia inclusa, tá? Hum, Então, nem sempre a menor taxa de juros é o mais vantajoso, porque às vezes o Sim, cliente vai financiar ali 300 mil, bota 3%, quanto que ele vai pagar de... só aí já deu a diferença. Só aí já deu uma grande diferença, né? Depois que ele pagou essas custas, ele vai passar pelo processo de ITBI na prefeitura, então é Imposto de Transmissão de Bens. Cada cidade tem aí o seu valor de ITBI, mas gira em torno de 2 a 3% do valor do imóvel. Quando tem financiamento, tem desconto. E depois do ITBI na prefeitura, ele passa para o registro, né, para fazer a averbação, então, na matrícula desse imóvel, de que esse imóvel foi vendido do Joãozinho para Mariazinha e que está alienado no banco XPTO lá, e as condições que foi feita essa alienação. É somente esta matrícula devidamente registrada, que dá o devido poder para o cliente fazer qualquer coisa depois. Eu quero vender o imóvel, é a matrícula. A escritura. Se tu tem uma escritura, mas ela não está averbada, o imóvel não é 100% teu. Então, é somente a matrícula. E para a questão de terreno e construção, vai passar pelo mesmo processo. No caso, quando o cliente já tem o terreno, ele tem que estar com o terreno devidamente averbado em nome dele, enfim, né? Alguns... eu não lembro se a Caixa tá aceitando terreno de terceiros para fazer construção, tá? Eu sei que quando é casal, o terreno tá só no meu nome, eu vou fazer a construção no nome meu e do meu marido. Aí eu posso não precisar estar o terreno no nome dos dois. Enfim. Mas vai passar pelo mesmo processo. Salvo que a única diferença de tu construir com recursos próprios ou de tu construir utilizando o recurso da Caixa é uma planilha que o engenheiro vai ter que preencher, né, sobre o andamento, sobre as etapas da obra para mandar para o banco. E essas etapas da obra, essas metragens precisam ser respeitadas. E tu vai, inclusive, falar melhor do que eu, provavelmente, sobre isso, porque se foi colocado lá na planilha X metragem, e aí o teu pedreiro lá na obra fez Y metragem, tu tem que, ou tu desfaz e refaz, ou tu pede uma nova engenharia para a Caixa, e é onde pode dar os enroscos da Os construção. abacaxis, Os né? abacaxi. Mas se fizer a planilha certinha e o pessoal, né, que vai fazer o empreiteiro, o pedreiro, enfim, seguir a risca o que tá ali na planilha, o que tá no projeto, não é para dar erro. O cliente vai receber as etapas da obra, vai ficar 5% Pro final. pro final, que o banco segura, né? Depois que saiu a Bitse, Uhum. faz a verbação lá da Bitse, leva tudo registrado pro banco que a obra foi concluída, e aí o banco libera os últimos 5% do financiamento. Esse processo é de praxe, acho que todos os bancos fazem mais ou menos a mesma linha, né? Deixa os 5% e É as que hoje o único que etapas, tá, né? hoje o único que tá trabalhando com construção é a Caixa, né? O Sim. único hoje que tá trabalhando com construção é a... E o imóvel, o tem diferença do financiamento da casa, por exemplo, usada para nova? O que é mais fácil? É mais fácil financiar um imóvel usado ou um imóvel novo? Depende a linha de crédito que eu vou pegar. Se Hum, eu me enquadro, né, se o cliente se enquadra, e pretende utilizar o recurso do Minha Casa Minha Vida, aqui no nosso estado, o novo é mais vantajoso, porque ele vai conseguir financiar até 80%, entendi. tá? Agora, se eu for novo ou na planta, né, ou Aham. vinculado a empreendimento. Agora, se eu for comprar um usado dentro do Minha Casa Minha Vida e for acima da faixa 2 do programa, tá? Minha Casa Minha Vida, então, ele é dividido em 4 faixas hoje. Do faixa 2 para cima, que são imóveis acima de 245 mil, mais ou menos, depende da cidade, mas uma média acima de 245 mil, e uma renda acima de 4.600, uns quebradinhos, que agora eu não lembro de cabeça, ele vai para faixa 3. Faixa 3 e faixa 4, que inclusive o faixa 4 é o novo classe média, Uhum. vai financiar no máximo 65% Bah, do usado. entendi.
entendeu? Aí ele tem que ter um recurso muito maior, um recurso próprio. Aí ele tem que ter um recurso próprio muito maior. E, claro, pode ser o recurso do FGTS, né? Aham. Lembrando que o FGTS, seja para utilizar na construção, no imóvel próprio, no imóvel usado, ele vai usar para compor o valor do imóvel. O vendedor recebe direto na conta dele, sai da conta do FGTS, direto para a conta do vendedor no final do processo. Então, depois que passou pelo ITBI e registro, é que o vendedor recebe. Então, lá no final do processo. Não passa pela mão do comprador. Isso é uma coisa que me perguntam muito, tá? E o que que é o erro mais comum de que quando chega pra ti, tipo: "Ah, eu já tentei financiar, Sabrina, tem vários bancos, a gente tentou já, tipo, tu é o meu último suspiro", assim. O que que é o problema mais comum, assim, que chega? O cliente primeiro foi olhar o imóvel sem ter a mínima noção de quanto que ele consegue financiar. Via de regra, porque assim, eu não considero que uma declaração de imposto de renda não feita, porque existem outras formas, né? A gente Uhum. pode pegar uma taxa de juros ali um pouco maior, que o cliente vai economizar no custo de escritura, e jogar ele para um banco privado e conseguir a aprovação de crédito que ele precisa. Mas, via de regra, o maior erro que eu vejo é a falta de informação. O cliente ele fica quicando de corretor em corretor, de imobiliária em imobiliária, tá? Sem ter a real noção do quanto que ele pode chegar. Sim, tá fazendo o processo ao contrário, ao Ele invés tá de saber fazendo. quanto Uhum. ele pode, né, ao invés dele saber o quanto que ele pode ter de recurso, "Olha, o banco me disponibiliza tanto". Primeiro aí, em cima disso, ele vai ver o que tem à disposição, eles fazem o contrário, primeiro eles vão lá, escolhem o imóvel, e depois descobrem que não conseguem financiar. Eu sou o terror dos corretores, inclusive, gente. Ou me amam ou me odeiam. Essa é uma relação bem clássica. Porque o corretor que trabalha comigo, ele sabe que eu tenho um processo muito correto. E ele sai ganhando. O corretor, no final das contas, ele sai ganhando. Porque gera frustração no cliente, né, porque tu vai lá, ele olha aquela casa, ele desperta o interesse, ele gera a experiência, e aí depois chega na hora, né, tu é a mensageira da mensa da a ceifadora de sonhos. "Olha, não vai dar?". Isso aqui não vai dar. Ou, na verdade, eu costumo dizer assim, ó, pra gente conseguir isso aqui que tu foi olhar, o caminho vai ser este. Sim. Tá, Sabrina, mas este caminho, aí eu escuto, ele é impossível pra mim. Bom, Então, então isso aqui talvez não seja possível agora, neste momento, mas a gente tem essa outra opção aqui, ó, isso. que é trazer ele para a realidade dele. Trazer o cliente para a realidade dele. Uhum. E aí, claro, começa daí o trabalho. Ao meu ver, é um retrabalho para o corretor, tá? Porque se o corretor. Inclusive, eu já dei muito treinamento de simulação e de análise de crédito em imobiliárias. Porque se o corretor ele faz isso desde o começo, por mais que talvez ele não feche com esse cliente nos 30 dias, que é o esperado da maioria dos corretores, fechar de 1 a 3 meses ali o negócio, Uhum. bom, ele já sabe que aquele cliente está num processo, então ele já encaminhou para o corretor, ele já viu que ele está num processo de assessoria, de organização financeira para comprar o imóvel, organizou a casa, o cliente é devolvido para o corretor, então, buscar o imóvel que se enquadra dentro daquele orçamento. O cenário maravilhoso, lindo, de alto padrão, de clientes que compram, às vezes, direto com construtoras, que não passam por financiamento imobiliário, é um outro tipo de cliente. É um mercado que existe, é um mercado que bomba muito em Porto Alegre, na região da Serra também. A gente tem aí Gramado como exemplo de imóveis de valores altos, alto padrão mesmo, que vai financiar direto com a construtora, não vai passar pelo financiamento imobiliário. Uhum. É um tipo de cenário. Agora, quando a gente fala do cliente que vai comprar um imóvel ali de até uns 500 mil, 600 mil, e que vai precisar do financiamento imobiliário, porque vai comprar um imóvel usado, vai comprar um imóvel na planta, não vai financiar direto com a construtora, ele precisa olhar para isso. Então, primeiro ponto é olhar para essa situação. E agora tu falou, usando teu gancho, tu falou em questão de que tu tem alguma coisa de consultoria e treinamento já pra parte de corretores e coisa? Eu Quiser falar um faço, pouquinho? hoje eu já faço há um tempo já, de forma pontual nas imobiliárias, então a imobiliária fecha o treinamento comigo, eu vou e ministro para os corretores. Já Uhum. fiz em Caxias 2 workshops para corretores, Ah, que tá? legal. Menores, né? Não foi em torno aí de 30, 40 pessoas, a gente colocou nessas duas turmas. E a ideia é trazer isso cada vez maior. Agora tá saindo do forno, pode dar spoiler? Claro. Tá saindo do forno, então, um treinamento, não bem um treinamento, mas um curso informativo, digamos assim, tá? Aonde o cliente ele vai ter o meu cérebro à disposição dele, tá? Para ele assistir quantas vezes ele quiser e a hora que ele quiser, com todas essas informações explicadas de forma minuciosa, que ele vai poder olhar para a realidade dele e vai poder saber qual caminho ele vai seguir. Ah, que E legal. para os corretores,
um treinamento daí mais voltado para a parte de análise de documental, simulação e atendimento. Ah, Porque entendi. isso pega bastante também. Corretor que não sabe fazer pergunta para Que cliente. daí consegue porque isso é fundamental para o corretor, porque daí ele vai filtrar, ele vai entender aonde é que qual é o potencial daquele cliente, e ele vai ser muito mais assertivo na venda. Ele não vai ter Porque frustração. Nem exato. ele vai ter frustração e não vai Não, gerar no e cliente. ele não vai ficar perdendo tempo, né, rodando, mostrando, e depois aquele cliente acaba se perdendo, né. Se ele já conseguir fazer esse filtro, esse pré-filtro, né, Uhum. entender onde o cliente pode chegar, ele vai levar para imóveis dentro da realidade daquele cliente, né. Não vai ficar depois tendo retrabalho, indo e voltando, indo e voltando. E assim, o cliente que tá buscando um imóvel e que ele tá, desinformado, ele tá clicando em vários anúncios, tá? Isso é a maior dor do corretor e das imobiliárias, é que o cliente ele tá pulando de galho em galho, como eu disse, ele tá clicando em vários anúncios. Hã, e ele vai fechar com aquele corretor que mostrou pra ele aquilo que ele queria, ou que trouxe ele pra realidade daquilo que ele precisa, porque nem sempre aquilo que o cliente quer é aquilo que o cliente precisa. Então, o cliente vai ir aonde ele foi apresentado aquilo que ele quer ou conduzido aquilo que ele precisa. E aí, se o corretor ele tá perdido, ele não sabe por que caminho começar, ele não sabe quais as perguntas fazer para instigar o cliente, ele vai acabar gerando uma baita frustração. Tanto que é uma das profissões mais antigas, né? Começou que veio para o Brasil com a chegada do rei de Portugal. Quem estiver nos assistindo, me corrija se eu estiver errada, mas foi 1800 e Guaraná com rolha, porque eu não lembro. Inclusive, uma história muito. Eu digo assim, gente, por isso que o corretor, ele é muitas vezes mal visto, tá? A nível de curiosidade, a gente pode falar sobre isso? Uhum. Pode? Então tá. Porque eu achei muito interessante. Os caras vieram de navio, né? Os portugueses vieram de navio. E o rei precisava alocar aquelas pessoas que ele trouxe, né, da realeza lá de Portugal, em casas aqui. Ele mandou, então, meia dúzia de funcionários deles, digamos assim, né, outra nomenclatura, bater em algumas casas que eles escolheram as casas e pediram para as pessoas que, com licença, liberassem as suas residências para que a equipe da realeza pudesse morar. E aqueles proprietários das suas casas tiveram que sair das suas casas. Se teve algum escambo, se teve ali foram pagos de alguma maneira, a história não conta, tá? Mas eles tiveram que sair das suas casas, e aí o rei não, né, não ia deixar as pessoas na rua. Essa mesma equipe que foi designada para fazer isso, teve que achar outras casas para aquelas pessoas morar, né? Então, são os primeiros registros aí da profissão de corretor no Brasil, de fazer essa intermediação, fazer esse match, né? Tem que dar um match, a pessoa que tá essa troca de casas. E, infelizmente, tu vê aí muitas pessoas entrando no mercado como corretores, fazem um curso TTI que em algumas instituições não dá um embasamento profundo que ele precisaria para poder atender o cliente, e aí ele fica sendo apenas um mostrador de imóveis. Porque ou tu trabalha num segmento alto padrão, né? E aí tu vai trabalhar dentro de construtoras e vai seguir as regras ali da construtora, ou se tu vai trabalhar no mercado, né? Se tu trabalha, inclusive, no mercado, que teu cliente depende do financiamento para fazer a aquisição, é indispensável entender desse processo. É indispensável entender desse Com processo. certeza. E agora, pra gente fechar, tem 2 perguntinhas pra ti. Quem vai fazer financiamento imobiliário tem que contratar um correspondente? Tem que. Tem que. A menos que o cliente vá direto ao banco, se ele for direto na Caixa, a Caixa não vai fazer. Vai encaminhar o cliente para um correspondente. Se ele for direto no Banco do Brasil, o Banco do Brasil não vai fazer. A maioria dos gerentes do Banco do Brasil, maioria não, mas muitos, tá? Acabam não tendo contato corriqueiro com financiamento imobiliário, então para eles é um processo muito mais moroso, porque eles têm muito menos conhecimento para fazer do que um correspondente que faça isso, né? Entendi. Se ele for para um Santander, para um Itaú, para um Bradesco, existe muito desencontro de informação, pelo mesmo motivo. Não é um processo para eles que seja corriqueiro, que eles são especialistas nisso, tá? E eles vão ter muito mais morosidade, talvez até por sem querer,
tá? Por falta Sim. de informação, Não tem passar, expertise, não né? tem expertise, passar uma informação errada para um cliente, como já me aconteceu. Do gerente bater pé dizendo que X banco financiava imóvel de madeira e aquele X banco não financiava imóvel de madeira. Então, né, Por não ter essa expertise do dia a dia, né? por não ter expertise do dia a dia. Então, sim, é indispensável que passe por um correspondente. E depois que começou o processo, o que não fazer até a aprovação? Não deixar o nome entrar no SPC e Serasa. Se for assalariado, em hipótese alguma, inventar de trocar de serviço, tá? Se a gente for pensar, por exemplo, no cliente do Minha Casa Minha Vida, eu bato muito nessa tecla porque existe uma alta demanda desses clientes, são os que mais requerem cuidado e informação, tá? Uhum. Se o cliente tá com processo, ele assinou, ele foi com crédito, aprovou o crédito, tá? Assinou o contrato de compra e venda, aprovou a engenharia, tá guardando o recurso lá para assinar no banco. E ele foi demitido, ele não assina no banco. Perdeu. Perde a aprovação, tá? Ah, entrou um SPC e Serasa, ele não assina no banco. Tá? Entendi. Então ele tem que cuidar da vida financeira, da saúde financeira até o dia da assinatura do contrato. É ficar de molho quietinho e até sair a aprovação. É segurar a onda da compra de brusinha, que nem eu brinco, É. tá? Não tem que segurar, porque não fazer muito compromisso no cartão de crédito. Em hipótese alguma, financiar um carro, tá? Sim. Isso também é um caso verídico que aconteceu no escritório. O cliente aprovou o crédito. Ah, não, tá tudo certo, agora vai mandar o processo para conformidade. Foi lá assinar o dossiê comercial. Foi falado para ele que ele não podia, ele estava olhando um carro. Foi falado para ele que ele só podia comprar aquele carro depois que ele assinasse o contrato no banco, tá? Pois ele saiu dali, foi lá assinar o contrato de financiamento do carro, comeu a margem dele. Sim. Quando foi sair a conformidade, Não saiu porque ele já tinha, ele usou o recurso que ele Isso. tinha. E aí uma curiosidade, tá? Via de regra, o cliente financiou o imóvel e vai lá financiar o carro. Ele consegue. Agora, ele financiou o carro e vai lá financiar o imóvel, ele não vai conseguir. O imóvel, ou a construção, Uhum. ou o terreno, tá? Que Pra for. linha, não vai conseguir. Vai estar com a margem comprometida. Que legal. Vai estar com a margem comprometida. Muito bom. Muito bom. Então, pessoal, quero agradecer vocês que ficaram por aqui conosco. Deixa o teu like, né? Te inscreve no canal. Mas se inscreve aí, pessoal. O pessoal tá assistindo e não tá se inscrevendo no canal aí. Dá essa moralzinha pra nós. A gente tá trazendo bastante conteúdo legal, bastante coisa importante aí. Assuntos extremamente pertinentes aí. Sabrina, quero te agradecer por ter vindo aí, ter compartilhado um pouquinho aí. Eu A gente que vai agradeço. deixar aí na legenda do vídeo aí, na descrição ali, os contatos da Sabrina aí. Se alguém, né, quiser fazer um financiamento, a Sabrina aí ajuda o pessoal aí, faz todo o processo. Consegue atender o pessoal online também, né? Todo o Brasil hoje, Felipe. Todo o Brasil, porque a gente já tem aí todos os bancos já atuam com assinatura digital, né? A Uhum. grande maioria. Então a gente consegue fazer 100% online, em horários alternativos para o cliente, se abre agenda, é flexível. Então aí, pessoal, não tem mais desculpa, ó. A Sabrina aí tá à disposição de vocês aí para fazer todo esse processo aí, né? Usem e abusem Usem e abusem. desse conhecimento aí que veio para vocês, tá? Perguntem aqui nos comentários também, ela vai responder para vocês aí, Isso aí. né? A gente vai deixar os contatos aí. Quiser deixar um recado pro teu público aí? Bom, primeiramente quero te agradecer, Felipe, mais uma vez pelo convite. E, pessoal, não desistam do sonho de vocês de adquirir o imóvel de vocês, de sair do aluguel. Muitas vezes tu tá pagando aí, principalmente aqui na nossa região, depois das enchentes, né, Felipe? Sim. O preço do aluguel disparou e muito. Tu tá pagando aí um aluguel de R$1.200, R$2.000, R$900 por mês. Tu consegue comprar o teu primeiro imóvel e aí usar essa parcela que tu tá pagando de aluguel e que vai subir todos os anos, porque o aluguel tem reajuste, para pagar algo que é teu. Mesmo que tu comece agora num imóvel um pouco menor, que não era aquilo que tu tanto queria. Quita esse, quando tu quitar esse, eu tiver pago boa parte, tu vai lá dar de entrada em outro e assim tu vai crescendo o teu patrimônio. Isso aí, muito legal. Tem que começar, né? Tem que dar o De primeiro alguma passo, né? maneira tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo, não ficar fantasiando as coisas. Isso aí. Quero agradecer também a ProMaster aí, que é o nosso patrocinador aí, que tem ótimos aditivos impermeabilizantes aí. Tem o cupom, não deixem de usar o cupom. O pessoal tá entrando em contato com a ProMaster lá e tá esquecendo de deixar o cupom lá. Então, entrou em contato com o pessoal, tem o QR Code em cima aqui. Então, assim, ó, entra em contato só. Eu vim assistir no Mastercast lá e tal, quero o meu desconto. Na primeira compra tem até 10% de desconto com o nosso cupom aí. Sabrina, muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aí. Não percam aí os nossos próximos episódios aí. Tem muita coisa legal vindo aí, hein?